Esse vídeo tem spoiler tanto de Detroit Become Human, eu não sei se é spoiler porque já faz 6 anos que lançou o jogo, e tem uma opinião polêmica sobre o final, sobre a questão dos direitos civis dos robôs, dos androids. Mas basicamente vamos começar. O jogo é muito interessante, fala sobre uma revolução de robôs e de androids no futuro próximo de 2038. E eu gosto muito dessa ideia de jogos que você vai construir numa linha do tempo que interfere no final. Que não tem história pronta. Eu acho muito interessante. E eu vi um vídeo agora há pouco, uma série de vídeos, na verdade, que falava sobre a trajetória dos três. A Kara, que tem uma relação de maternidade, de certo modo, com a Alice, controlada pelo Gemini. O Connor, controlado pelo DeepSeek, que é o policial. E o Marcos, controlado pelo ChatGPT, que é o revolucionário. E no final do jogo, por isso tô falando spoiler, no final de uma das correntes, na verdade, depende da corrente que você vai seguir, não vai ser spoiler. Mas eu achei engraçado o seguinte: eu tava passando café e pensei, até que ponto direitos civis foram concedidos de fato para androids? E como que isso tem a ver com a relevância que tem com o fato de parecer humano? Eu tava vendo uma coisa só para contextualizar historicamente. O humano é um bicho egoísta. Ele só acha que ele é o detentor de direitos, ele que é o sujeito de direito. Na Esparta antiga, da Grécia antiga e tal, crianças que eram tidas como monstros eram jogadas de precipício para morrer. Do mesmo modo que também na Roma antiga, que crianças que não tinham traços humanos eram sacrificadas porque não eram humanas. E aí, recentemente, a gente tá vendo uma série de direitos de teor em favor de animais, por exemplo. Algumas legislações reconhecem animais como sujeitos também de direito em alguns outros países e tal. E eu tô parando pra pensar o seguinte: a ideia do jogo é trazer essa ideia de emancipação. Dá pra traçar claramente um paralelo com a questão da luta racial, que foi muito relevante no mundo inteiro, nos Estados Unidos, por exemplo. O jogo acontece nos Estados Unidos, né, em Detroit, então é muito interessante ver esse paralelo. E eu gostei muito da proposta do jogo. Só que eu parei pra pensar, até que ponto que os direitos civis foram concedidos aos androides, sendo que os androides só conseguiram ter acesso a esses direitos no final do jogo ali, do vídeo que eu vi por conta do pronunciamento da presidente, por conta de que eles tiveram que provar pra eles que eles eram pacíficos e que eles eram parecidos com humanos. E aí eu parei pra pensar assim, num eventual futuro em que apareçam seres alienígenas. Eles não vão ter direitos civis porque não parecem com a gente, ou porque não têm valores parecidos com os nossos. É porque assim, nessa ideia. Tá, agora eu vou extrapolar totalmente a esfera do direito, né? Mas numa ótica em que na democracia você tem a voz de todo mundo colocada na mesa, é, a questão da liberdade de expressão, a questão da dignidade humana, os princípios das constituições e tal. Constituição do Brasil, por exemplo. Então, numa vez que você tem várias vozes para discutir temas, porque a função democrática, a democracia só é saudável quando tem essa questão da integração de percepções, se você exclui um grupo por alguma razão arbitrária, não é democrático. A demanda deles no jogo, na corrente que eu vi do vídeo, falava sobre essa questão de uma. Como é que eu posso falar? Uma proposta pacífica, uma manifestação pacífica em busca dos direitos dos androides. Só que, novamente, os androides só conseguiram esse reconhecimento, só conseguiu cessar fogo do exército contra os androides por conta de que os androides provaram que eram parecidos com humanos. E se eles não mostrassem ser parecidos com humanos, tivessem outros valores, eles seriam considerados uma ameaça e, portanto, deveriam ser extintos? E aí que me vem uma ótica tão problemática, a questão de novo, agora lá pro contratualismo, da natureza ruim do ser humano. Porque se você parar pra pensar que tudo que é considerado uma ameaça tem que ser eliminado, você dá margem para discursos como, por exemplo, o discurso de uma certa Alemanha do passado, que acreditava que um certo povo era nocivo e, portanto, devia ser eliminado, assim. Ou como alguns acreditam a questão de
certos países da área do Levante que estão em conflito com territórios que não são propriamente países e que alguns consideram como atividades de fim de vida coletivos, assim, se vocês me entenderam bem. Então eu tô parando pra pensar o seguinte, é muito esquisito isso que apenas o que é humano ou o que parece humano tenha direito civil. Quando, por exemplo, você tem uma ficção que, por exemplo, a pessoa jurídica tem direito. E tem dever, claro, mas tem direito. Enquanto, por exemplo, no Detroit Become Human, é, os androides que, de certo modo, demonstravam ter vida, o fato de simplesmente ter vida, de ter consciência, não era suficiente para dar direito. Como seres criados para submissão, eles deveriam permanecer submissos eternamente. E aí que eu entro de novo na questão do paralelo com a escravidão. Porque se tu vê e tu para pra pensar na Detroit Become Human como se os androides fossem como os negros no passado escravocrata, é muito semelhante à forma como os humanos que no paralelo com a luta racial eram pessoas brancas, como que alguns humanos simpatizam e outros não. E como que é estranho como que a classe dominadora se entende a favorecer uma interpretação favorável para elas. No caso, por exemplo, do início lá, que acho que é o Todd, fala que a Kara começou a atacar a Alice e o Todd, e depois ela fugiu. Sendo que, na realidade, ele que atacou a filha, e aí a Kara foi defender a filha, e ela fugiu pra ele não matar ela e a menina. E os humanos acreditaram, os jornalistas tendenciaram pra posição de quem? Do humano. E aí, tipo, é engraçado quando tu para pra pensar esse tipo de coisa. Porque, nossa, mostra o quanto que a gente é antidemocrático de natureza, assim. O quanto que a gente é, de fato, de uma natureza ruim. E aí que eu também posso interpretar do ponto de que foi uma escolha narrativa para fazer sentido com a temática. Talvez realmente foi intencional um paralelo com a questão da luta negra, de emancipação negra. Mas essa questão do lado dominante se enxergar como polo de criação de violência é muito dúbio, o povo não enxerga. Da mesma forma que pessoas brancas do passado não enxergavam o racismo como problema, os humanos na trama do jogo não viam a submissão, a subvalência do androide como suficiente. E ele teve que provar que ele parecia um humano para poder ter direito de humano, ter direito equivalente ao humano. E aí, tipo assim, pensar assim, que você tem que ser igual a um humano pra ter direito equivalente, até faz sentido. Só que é muito esquisita essa lógica. Meio que mostra que a gente não tem uma raiz democrática de fato. Sei lá, se do nada a gente descobre que o cachorro começou a falar. A gente vai dar voz pro cachorro como dá pra humano, só se o cachorro tiver comportamento e valor humano? E aí que eu fico pensando, no caso não faz sentido nenhum, é só uma loucura que eu pensei enquanto eu passava café. Inclusive o café já tá esfriando, eu preciso correr. Mas é isso. Era só a proposta de interpretação que eu tive. Ai, ai.